Você acha que conhece tudo sobre Resident Evil 4? Pois a verdade é que o clássico de 2005 quase foi totalmente diferente do que conhecemos. Antes de Leon enfrentar os aldeões na Espanha, o jogo passou por várias versões beta secretas, com cenários abandonados, inimigos que nunca chegaram à versão final e até mapas ensolarados que mais tarde inspirariam Resident Evil 5. Hoje, vamos mergulhar nos segredos escondidos nos arquivos do RE4 clássico, explorar protótipos e mostrar como algumas ideias que quase desapareceram acabaram moldando a história da franquia. Você sabia que DMC nasceu de um protótipo descartado de Resident Evil 4? Vamos voltar no tempo e descobrir como isso aconteceu. Em 1999, a Capcom iniciou o desenvolvimento de Resident Evil 4 para o PlayStation 2. O projeto foi liderado por Hideki Kamiya, sob a supervisão de Shinji Mikami, criador da série. A ideia inicial era criar um jogo de ação estilizado, com um protagonista chamado Tony Redgrave, um homem invencível com habilidades sobre-humanas explicadas por biotecnologia. O jogo apresentava uma câmera dinâmica, abandonando os fundos pré-renderizados dos títulos anteriores da série. À medida que o desenvolvimento avançava, o projeto começou a se afastar dos elementos tradicionais de Resident Evil. A Capcom decidiu transformar esse protótipo em um novo jogo, dando origem a DMC. O protagonista Tony Redgrave foi rebatizado como Dante, e o jogo foi lançado em 2001 para o PlayStation 2. O sucesso de DMC deu início a uma nova franquia, enquanto Resident Evil 4 passou por outras versões antes de sua versão final ser lançada em 2005. O estilo de ação rápida e combate estilizado de DMC influenciou muitos jogos subsequentes. Agora vamos para a segunda versão de Resident Evil 4, a Full Version, também conhecida como Castle Version. Depois do protótipo original de 1999, que mais tarde deu origem a Devil May Cry, a Capcom iniciou um novo caminho para o jogo, e o resultado quase nos trouxe uma experiência totalmente diferente do clássico que conhecemos. Nessa versão, Leon S. Kennedy não enfrentava aldeões na Espanha. Em vez disso, ele explorava os corredores de um imponente castelo europeu, propriedade da Umbrella. O lugar era gótico, sombrio e repleto de mistérios. Salões longos, escadarias, salas secretas e uma neblina constante criavam uma atmosfera única e aterrorizante. Leon não estava sozinho. Uma jovem misteriosa o acompanhava em partes da missão, ainda não totalmente definida, mas já servia para dar profundidade à história. Os inimigos também eram diferentes. Além de zumbis clássicos, a Capcom experimentou criaturas grotescas e chefes que nunca apareceriam no jogo final. E, para tornar a experiência mais dinâmica, eles implementaram uma câmera em terceira pessoa, abandonando os fundos pré-renderizados típicos da série. O foco estava na exploração, na tensão e em um combate mais fluido, elementos que futuramente se tornariam marcas do RE4 final. Apesar de todo o potencial, a Capcom decidiu que essa versão estava se afastando demais da essência de Resident Evil. O projeto foi reiniciado, mas muitos elementos da Full Version sobreviveram. O design gótico do castelo, alguns inimigos e a atmosfera sombria influenciaram diretamente o RE4 final e até partes do remake de 2023. A Full Version é, portanto, um capítulo perdido, mas fascinante, da história de Resident Evil 4. Ela nos mostra que, antes de definir o clássico que todos conhecemos, a Capcom explorou caminhos arriscados e criativos, experimentando ambientes, personagens e mecânicas que deixaram sua marca na franquia. E você, já imaginou percorrer esses corredores sombrios e misteriosos com Leon? Chegamos agora à terceira versão de Resident Evil 4. Diferente da Full Version ou de qualquer outra versão beta conhecida, essa versão é envolta em mistério. Ela não é a famosa versão do Walkman ou da alucinação. Ninguém jamais jogou, ninguém jamais viu imagens dela, e praticamente não há informações sobre como era.
A única certeza sobre sua existência veio de um desenvolvedor da Capcom, que confirmou que, em algum ponto do desenvolvimento, essa versão realmente existiu. Além dessa confirmação, não sabemos nada. Nem enredo, nem personagens, nem inimigos, nem cenários. E, na verdade, uma espécie de fantasma na história do jogo, uma prova de que o desenvolvimento de Resident Evil 4 foi muito mais complexo e cheio de caminhos que nunca chegaram até nós. Essa terceira versão permanece como um segredo absoluto da Capcom, um capítulo perdido que ninguém conheceu, mas que certamente influenciou, de alguma forma, as decisões que levaram ao Resident Evil 4, que todos jogamos em 2005. Agora chegamos à quarta versão de Resident Evil 4, a famosa Oakman Version. Essa versão beta se tornou lendária entre os fãs, não apenas por suas mecânicas, mas também pelo mistério que a cerca. Diferente das versões anteriores, aqui já começamos a ver elementos que seriam refinados para o jogo final. O destaque dessa versão é o antagonista que dá nome à fase, o Oakman. Ele é um inimigo aterrorizante, grotesco e muito mais implacável do que os zumbis tradicionais da série. Além disso, essa versão explorava cenários escuros e labirínticos, repletos de corredores apertados, neblina e iluminação limitada, criando um clima de tensão quase insuportável. Outros elementos da Oakman Version incluíam enigmas, armadilhas e sustos repentinos, que reforçavam o terror e o suspense característicos da série. Apesar de nunca ter sido finalizada, muitos dos conceitos dessa versão ajudaram a moldar o RE4 final, especialmente no que diz respeito à atmosfera e à sensação de vulnerabilidade do jogador. A Oakman Version permanece como uma das mais intrigantes e estudadas versões beta de Resident Evil 4, um verdadeiro laboratório de ideias que demonstrou quanto a Capcom experimentava antes de chegar ao clássico que todos conhecemos. Antes de Resident Evil 4 chegar às prateleiras e se tornar o clássico que todos conhecemos, a Capcom lançou uma demo que mudou a forma como os fãs enxergavam a franquia. Essa demo, inicialmente lançada em 2003 para o GameCube, mostrava uma versão inicial do jogo, com gráficos impressionantes para a época e um sistema de combate totalmente novo. O objetivo era claro: dar aos jogadores uma amostra da evolução da série, apresentando Leon S. Kennedy em ambientes mais dinâmicos, com inimigos mais inteligentes e cenários detalhados, muito diferentes dos fundos pré-renderizados dos jogos anteriores. A demo também serviu como laboratório para testar mecânicas de mira, exploração e sustos repentinos, ajudando a Capcom a ajustar tudo antes do lançamento oficial. Quando o jogo chegou ao PlayStation 2 em 2005, a demo já havia cumprido seu papel. Ela não só despertou a curiosidade dos fãs, mas também forneceu dados valiosos para que a equipe aprimorasse o produto final, garantindo que cada susto, cada aldeão e cada combate tivessem o impacto que conhecemos hoje. Essa demo é, portanto, um marco na história de Resident Evil 4, o primeiro vislumbre de uma experiência revolucionária que redefiniria o survival horror para uma nova geração de jogadores. E assim chegamos ao fim do nosso mergulho nas versões perdidas e demos de Resident Evil 4 clássico. Desde o protótipo de 1999, que deu origem a Devil May Cry, passando pela Full Version, a misteriosa terceira versão, até a lendária Oakman Version e as demos iniciais, vimos como a Capcom experimentou, testou e reinventou a série antes de entregar o clássico que todos conhecemos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma curiosidade e teoria sobre Resident Evil e outras franquias. Muito obrigado por assistir, seu apoio faz toda a diferença e ajuda a trazer cada vez mais conteúdo de qualidade para o canal. Fique com Deus, se cuide e até o próximo vídeo. Tchau!